E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, nesse momento, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo para você no quadro Dia a Dia da Política. E hoje, dia 17/7/2019, eu quero repercutir com vocês ainda essa decisão monocrática e, no meu entender, inconstitucional do ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês agora, pois eu quero que vocês entendam o tamanho do estrago que Dias Toffoli fez com uma canetada apenas e com o objetivo de salvar e livrar da cadeia o maior criminoso da história recente do Brasil, o tal do Verdivaldi. Se prepare que eu vou passar muita informação para você agora. Então, pessoal, como já estava escrito, já estava dito, como eu comentei com vocês, as ações e a união do STF com a PGR, que ontem foi comentado que estava engavetou a delação premiada do Léo Pinheiro da OAS. Fora isso, conta-se que teve mais 2 delações premiadas que a Raquel Dodge não deixou andar. Mas eu não quero comentar sobre Raquel Dodge. Logo mais eu soltarei um pequeno vídeo comentando sobre Raquel Dodge. Eu quero comentar aqui sobre Dias Toffoli, porque essa decisão tomada por Dias Toffoli é uma decisão canalha, é uma decisão baixa, é uma decisão que tem um viés proposital de atrapalhar a Operação Lava Jato e de impedir as investigações em cima do senhor Verdivaldi. E eu quero comprovar isso aqui para vocês, baseado em algumas coisas que aconteceram na história recente. Então vamos aqui para o ponto. O que está em discussão aqui hoje? Eu quero primeiro trazer para vocês o que está em discussão. E o que realmente o Dias Toffoli fez para que você entenda todo o processo que aconteceu. Mas eu quero já adiantar para você que tudo que está acontecendo é um cerco à Operação Lava Jato, tá? E um impedimento às investigações do The Intercept. O objetivo é impedir que a Polícia Federal, que a Operação Lava Jato possa investigar o The Intercept, que os está atacando nesse momento, e nós estamos vendo isso. Então vamos aqui para vocês entenderem como é que funciona toda a situação. Como vocês sabem, o Ministério Público Federal ele recebe denúncia de várias formas. Dá uma olhada nessa imagem. A origem do Ministério Público. Como é que chegam as informações até o Ministério Público? Olha aí na imagem. Uma investigação no MPF pode ter diversas origens, como denúncia feita por um cidadão, você pode denunciar que está acontecendo alguma coisa errada, aí a federal vai em cima também. Depoimento à polícia, um depoimento, e informações dos órgãos de controle financeiro. Quais são os órgãos de controle financeiro? O COAF, COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Tudo que acontecer no COAF que foi estranho, o COAF notifica o Ministério Público. A Receita Federal, também a Receita Federal, se a Receita Federal ficar sabendo de qualquer coisa, de qualquer informação que passar para a Receita Federal, ela comunica, como houve aquela votação na Câmara, que queriam impedir que a Receita notificasse alguma coisa, mas foi vencido. E o Banco Central. Então nós vemos 3 órgãos aí que conta para o MP. Aí o que aconteceu? Houve esse processo, controle, a origem do coisa. Aí entra agora, dá uma olhada nessa segunda imagem, a lei de lavagem de dinheiro. Desde 1998, bancos devem informar os órgãos de controle sobre movimentações acima de 10 mil ou com sinais de ocultar práticas ilegais. Qualquer dinheiro que você receba do exterior com 10 mil reais, acima de 10 mil reais, bateu acima de 10 mil reais, ou se eu não me engano, acima de 3 mil dólares, perto de 3 mil dólares, eles já pedem para você informar o que está acontecendo. O COAF e demais órgãos, se virem indício de crime, se eles perceberem que você está tentando ocultar patrimônio, há um crime nisso daí, eles enviam ao Ministério Público um relatório de inteligência financeira, o RIF, RIF, Relatório de Inteligência Financeira, e isso sem a necessidade de decisão judicial. Quero que vocês entendam. Funciona dessa maneira. Olha bem aí no negrito. Esse documento contém apenas as transações suspeitas, sendo diferente da quebra de sigilo bancário. Então, não é que aqui vai constar, já está condenando a pessoa. Eles vão entregar para que haja uma investigação. Ok? E aí o segundo ponto. O MP tem de pedir autorização à Justiça. Se o MP descobrir que há alguma coisa errada aí,
o MP tem que pedir autorização à Justiça para fazer um procedimento como ação de busca e apreensão ou quebra de sigilo fiscal ou telemático dos investigados, caso ele considere necessário. Então o que entra aí agora na situação do senhor, da decisão do Dias Toffoli? A decisão do presidente do STF, do Dias Toffoli, né? Ele está riscando esse documento, o RIF, ou seja, não vai mais acontecer o relatório de inteligência financeira, morreu. Ok? Dias Toffoli determinou a suspensão de todas as investigações em curso em que o MP tenha utilizado dados de órgão de controle sem autorização da Justiça. Aí que entra a questão. Ele deu uma ordem aí, o Dias Toffoli, que não pode mais ser usado esse relatório de inteligência financeira, ou não pode ser mais consultado o COAF sobre a vida financeira de alguém. Está travado. A não ser que, primeiramente, tenha-se na mão uma prévia autorização para investigar tal pessoa. Porém, eu quero já abrir aqui o leque com vocês, olhem todos aqui para mim, por favor, que esse assunto já foi resolvido na Justiça. Em 2016, esse mesmo assunto, ele foi para o plenário do STF. Essa mesma discussão sobre se os órgãos financeiros deveriam passar o relatório ou não, se deveria ter prévia autorização da Justiça ou não. E esse assunto foi vencido no plenário por 9 votos a 2. Inclusive, senhores, o próprio ministro do STF, Dias Toffoli, votou favorável, dizendo que não precisaria de ação judicial prévia em 2016. E foi vencida a questão. Acabou. Resolvido. Então o que acontece? Essa decisão que o Dias Toffoli tomou, uma decisão pessoal, uma decisão monocrática, ela vai contra uma decisão tomada no próprio pleno. Então, no meu entender, entra aí uma jurisprudência que, se tiver alguma informação forte na mão, deve se apresentar à Justiça. Se a Polícia Federal tem um material na mão sobre o Verdivaldi, deve prosseguir e o plenário do STF deve decidir. Por quê? Não é cabível a ideia que uma decisão de um ministro venha assustar a decisão de vários ministros tomado numa decisão colegiada, né, uma decisão colegiada de vários ministros, não pode ser assustado pela decisão de um só ministro. No meu entender, isso é inconstitucional, ok? Então, ponto. Mas aí que entra algumas questões que eu quero que vocês entendam aqui. Vamos lá. Para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Parece que o TRF3 tinha entrado com recurso há um tempo atrás, dizendo que é ilegal o uso de dados sigilosos em investigação sem autorização judicial. E tinha esse pedido aí do senador Flávio Bolsonaro em cima disso, dizendo que não poderia ser aberto nenhum julgamento sem autorização judicial prévia. Então eles entraram com base nisso daí, e foi aí que entra o nome do Flávio Bolsonaro, que tinha esse recurso também, que o Dias Toffoli concedeu. Então deixa eu passar aqui algumas coisas para vocês possam entender. Em janeiro agora, o Dias Toffoli novamente votou favorável a que os órgãos financeiros continuem dando o relatório. Ele votou favorável, ele não foi contra. Então o que acontece? Da onde que começou a mudar isso daí? Vocês lembram que há pouco tempo atrás saiu uma informação que o senhor, ministro do STF, Gilmar Mendes, estava sonegando, havia desvio financeiro do Gilmar Mendes, lembram disso? Então, em cima disso aí que começou uma batalha, e dizem que desse período para cá o Dias Toffoli já estava mudando a sua cabeça. Porém, eu quero já adiantar a vocês o seguinte, que toda essa decisão que aconteceu ontem do Dias Toffoli é uma coisa recente, é uma coisa sem nexo, foi baseada apenas em uma coisa. Dias Toffoli, no dia anterior, hoje nós estamos na quarta, na terça-feira ele deu a decisão, na segunda-feira ele pediu ao Moro, ao Ministério da Justiça, ao COAF, informações se havia investigação sobre o senhor Verdivaldi. E queria saber. Então, a preocupação do Dias Toffoli em determinar essa lei, essa ordem monocrática, foi para assustar qualquer investigação sobre o senhor Verdivaldi, sobre o senhor Glenn Greenwald, Greenwald. Então, o que eu quero passar aqui para vocês? Há um objetivo em toda a ação do Dias Toffoli: parar as investigações. Gente, o estrago foi gigantesco, pois ele parou a investigação de várias operações da Força Tarefa da Operação Lava Jato. E por que isso? Eu quero que vocês entendam aqui. Dentro da Receita Federal, existe uma equipe que trabalha
pesquisando, investigando fraudes. Essa equipe que trabalha dentro da Receita Federal, eles ficam o tempo inteiro repassando informações para a Operação Lava Jato. Qualquer coisa que eles verem diferente, eles passam para a Operação Lava Jato. Com essa decisão do Toffoli, eles não podem passar mais, invalida. Agora, todas as coisas que foram descobertas, eles vão ter que previamente na Justiça pedir uma autorização federal para depois dar prosseguimento. Fora isso, senhores, deixa eu passar uma coisa aqui para vocês que talvez vocês não estão entendendo. Todos os processos que já estão em andamento, os advogados que têm processos baseados nisso vão ter que voltar, reabrir e pedir uma autorização federal, uma autorização do judiciário, para depois darem prosseguimento no caso. Ou seja, o Toffoli, ele deu um golpe tão pesado na justiça desse Brasil, que é um golpe que só favorece criminoso, que só favorece quem está agindo de forma errada. E passo novamente para vocês. Objetivo do Toffoli: proteger Verdivaldi, proteger João Willis para não serem descobertos em investigação financeira ou invalidar todas as investigações contra ele. Eu espero que você tenha entendido muito bem o que aconteceu aqui. No meu entender, a decisão de Dias Toffoli é uma decisão inconstitucional, uma indecisão absurda, porque um ministro não pode sustar uma decisão tomada no pleno, no colegiado. Então aí há uma jurisprudência. Então se a federal entrar com alguma ação contra o Verdivaldi, então essa briga vai direto para o plenário. E o plenário já decidiu favorável ao que o COAF, ao que a Receita, ao que o Banco Central repasse sim informações sem decisão judiciária prévia. Ok, pessoal? Então quero já passar isso para vocês. Então o Toffoli, na verdade, ele está agindo em sua defesa. Ele está agindo tentando parar a Operação Lava Jato, como eu já passei para vocês aqui. Então compartilhe essas informações para que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo. Parece que está marcado para novembro. Essa decisão baseada no TRF3, nesse pedido do TRF3, já era para ter sido julgado em março, mas o Toffoli marcou para novembro. Era para ter sido julgada em março, novamente, o pedido do TRF, esse recurso é um recurso do TRF3, que foi pedido ao STF. Mas esse recurso do TRF3 não anula uma decisão tomada dentro do colegiado. E nem o ministro Dias Toffoli poderia decidir sozinho. Porém, agora muitos contam que vão ter que esperar até novembro para que isso seja revertido. Porém, se houver um caso na mão do STF, um caso de importância nacional, né, em que ele tenha que julgar sobre esse caso, com toda certeza isso será julgado agora e será julgado favorável. Vamos supor que a Polícia Federal apresente várias provas do COAF contra o João Willis e contra o Verdivaldi e apresente uma ordem de prisão. Isso vai para o STF, para julgamento, mesmo que haja uma ordem monocrática do Toffoli, ela vai bater de frente com a ordem colegiada do STF. Então vai ter que haver um julgamento para ver qual é a decisão válida, a do Toffoli ou a decisão colegiada. Com certeza a decisão colegiada vencerá a decisão do Toffoli. Como eu digo para vocês, novamente, é absurda a decisão do Dias Toffoli. Ele sempre julgou favorável, como ele votou junto com o colegiado em 2016. Então essa decisão dele, com toda certeza, será derrubada. Derrubada. Pode apostar nisso. Senhores, eu deixo para vocês essa informação. Qualquer nova informação estarei passando para vocês. Peço pressão total em cima de Toffoli. Pressão total em cima do Verdivaldi. Pressão total em cima do STF. Não podemos aceitar quietos. As fofoquinhas do The Intercept todas estão caindo. Eles estão aumentando a intensidade das divulgações. Mas é tudo pastel vazio. Não tem base penal, jurídica, nenhuma. É tudo fofoquinha, que mais vai gerar um monte de barulho e sem nenhum embasamento verdadeiro. Como vocês sabem, o tal do Orlando Rochadel Moreira, que é o corregedor, um dos corregedores do CNP, né? CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, ele abriu a investigação contra o Deltan e contra outros procuradores da Lava Jato sobre a questão da palestra. Porém, a própria CNJ, né, o Conselho Nacional de Juízes, dá permissão para os procuradores e demais fazerem palestra sim e cobrarem por ela. E o próprio CNMP também dá essa permissão. O que é absurdo é o senhor Orlando Rochadel Moreira, que está agindo sobre o pedido do PT, baseado nas informações do The Intercept,
usar um material que não foi periciado e não sabe o que é verdade e o que é mentira para embasar um afastamento de um procurador da Justiça. Ou seja, é um absurdo total. Então, como eu disse ontem para vocês, repito, estamos vendo a inversão total. A Justiça está se unindo nos mais altos poderes da nossa República e do Judiciário do Brasil para defender o criminoso e não os juízes que julgaram os criminosos. Senhores, momento sério, momento perigoso, momento em que o Brasil precisa se unir e levantar suas vozes. Como eu disse, é hora de os bons se manifestarem, porque senão os maus vão vencer. Tamo junto. Quem não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal. Não esqueça de deixar a sua curtida e eu deixei aí embaixo todas as minhas redes sociais, ok? Entre nas minhas redes sociais, me siga no Twitter, me siga na minha página no Facebook, me siga no Instagram. Eu vou ficar muito contente por você. E não esqueça de se inscrever aqui também no canal. Tamo juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.